Fala pessoal, nesse vídeo você vai aprender a definir quais são os pontos de inflexão de uma curva. No caso nós temos a função 2x menos x ao cubo sobre 3 menos meio de ln de x. Nós vamos avaliar a primeira derivada, a segunda derivada dessa função e através de um estudo dos sinais da segunda derivada nós vamos avaliar qual é de fato o ponto de inflexão dessa curva. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso é muito importante pra gente. Então nós vamos encontrar os pontos de inflexão no gráfico de f de x dado ao lado. O nosso f de x é igual a 2x menos x ao cubo sobre 3 menos meio ln de x. Começando pela definição de ponto de inflexão. Ponto de inflexão é um ponto no domínio de f, onde a sua curva, a curva dessa função, muda de côncava para cima para côncava para baixo, ou de côncava para baixo para côncava para cima. E aqui existe uma palavra-chave que é domínio. O ponto deve estar no domínio de f, isso é muito importante. Nós vamos começar então o exercício determinando o domínio dessa função f de x. Esses fatores 2x e menos x ao cubo sobre 3, eles não impõem nenhuma restrição no domínio de f, porém nós temos aqui um ln e o x é o logaritmando. Nós só temos ln de números positivos, nós só temos log de números positivos, portanto o x, o que está dentro do ln, deve ser maior do que zero. Se nós tivéssemos, por exemplo, dentro do ln x menos 2, nós deveríamos escrever que o x menos 2 deve ser maior que zero, portanto x maior do que 2. Não é o caso aqui, aqui no caso nós temos somente o x. Agora nós partimos para a análise da concavidade dessa função. Como é que nós analisamos a concavidade? Através do cálculo da segunda derivada, através da análise dos sinais da segunda derivada. Portanto, nós precisamos encontrar a segunda derivada de f de x. Se f de x é igual a 2x menos x ao cubo sobre 3 menos meio de ln de x, o f' de x é igual a derivada de 2x, 2, menos 1/3 da derivada de x ao cubo, 3, x ao quadrado, menos meio vezes a derivada de ln, que é igual a 1 sobre x. Portanto, nós temos 2 menos x ao quadrado menos 1 sobre 2x. Esse é o f' de x. Vamos agora calcular o f duas linhas de x. O f duas linhas é igual à derivada desse cara aqui, derivada de 2 menos x quadrado menos 1 sobre 2x. Portanto, o f duas linhas de x é igual a 0 menos 2x menos meio vezes a derivada de 1 sobre x, que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Portanto, nós temos aqui o f duas linhas de x igual a menos 2x mais 1 sobre 2x ao quadrado. Para analisar os sinais da segunda derivada, onde ela é positiva e onde ela é negativa, primeiramente nós precisamos encontrar onde essa segunda derivada ela vale zero. Nós encontramos isso fazendo o quê? F duas linhas de x igual a zero, ou seja, menos 2x mais 1 sobre 2x ao quadrado igual a zero. Resolvendo essa equação, nós encontramos 1 sobre 2x ao quadrado, que é igual a 2x. Passando 2x quadrado multiplicando o lado direito da equação, nós temos 4x ao cubo, que vale 1. Portanto, x ao cubo igual a 1 sobre 4. Sendo assim, o x ele é igual a raiz cúbica de 1 sobre 4. Lembrando que a raiz cúbica de 1 ela é igual a 1, portanto nós podemos escrever o x como 1 sobre raiz cúbica de 4. E é com esse valor então que nós montamos o varal de sinais do f duas linhas de x. Nós devemos escolher para o estudo dos sinais um valor menor e um valor maior do que 1 sobre raiz cúbica de 4. Porém, tome cuidado que o domínio de f ele é igual a x maior do que zero. Nós só podemos ter x positivo. Portanto, o início desse estudo aqui ele começa em x igual a zero. Os dois valores que nós vamos utilizar é x igual a 1 sobre 100, que é bem menor do que 1 sobre raiz cúbica de 4, e x igual a 1, que é maior que 1 sobre raiz cúbica de 4. Começando pelo cálculo de f duas linhas de 1 sobre 100. Jogando na expressão do f duas linhas, nós temos menos 2 vezes 1 sobre 100, mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre 100 ao quadrado.
nós temos aqui menos 1 sobre 50 mais 5.000, que é maior do que zero. Você não precisa saber exatamente esse valor, apenas precisa determinar se é maior ou menor que zero. E o f duas linhas de 1 sobre 100, ele é sim maior que zero, portanto aqui a função ela é côncava para cima. Vamos calcular agora o f duas linhas de 1. f duas linhas de 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais 1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, portanto menos 2 mais meio, que é igual a menos 3 sobre 2. E nós sabemos que menos 3 sobre 2 é um valor negativo, portanto aqui a função é côncava para baixo. Se nós temos uma concavidade que muda de côncava para cima para côncava para baixo, e esse ponto aqui, x igual a 1 sobre raiz cúbica de 4, ele pertence ao domínio, e no caso ele pertence de fato, dado que esse número é maior que zero, que é o nosso domínio. Em x igual a 1 sobre raiz cúbica de 4, nós temos sim um ponto de inflexão. Então tá aí, nós determinamos o nosso ponto de inflexão dessa curva.